Amém? Nós terminamos a primeira parte, a parte das igrejas. Hoje é a ceia da família. Então eu quero trazer uma mensagem voltada para a família. Amém? Atos capítulo 20, versículo 7. Esta mensagem ontem eu preguei para os jovens. E depois nós vamos ver Lucas também. Atos capítulo 20, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo é o de número 7. Atos capítulo 20, versículo 7, ele diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, como fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte ou no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele é considerado, acho que um dos maiores pregadores que já existiu. Um homem muito usado por Deus. O apóstolo Paulo é uma referência para nós cristãos, servos de Deus. E Paulo estava naquele dia com uma mensagem, irmãos, e aquele dia o culto não tinha hora para terminar. Não tinha hora para terminar. E a mensagem que Paulo estava dando, ela foi o discurso, ou seja, começou um determinado horário, e já era por volta de meia-noite, e Paulo continuava o quê? Pregando. Aí você imagina, você está numa conferência, em um culto, aonde o maior pregador de todos os tempos ele vai estar. A pessoa tem que levar papel e caneta para ela anotar tudo aquilo que ele vai falar. E nós percebemos nesta mensagem de hoje um jovem chamado Eutico. Ele não estava muito ligado, ou seja, naquela mensagem. Ele não estava muito, o corpo dele estava ali presente, mas a mente dele, o coração dele, não estava presente naquele culto. Uma das coisas, irmãos, que nós precisamos observar é que quando você vem para a igreja, ou quando você está assistindo uma pregação, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A gente, por exemplo, quando nós estamos no culto, qualquer coisa pode nos distrair. Se fizer, por exemplo, um barulho muito forte lá atrás, nós vamos virar os nossos olhos para onde? Para trás. Ou seja, aquele barulho já vai nos distrair. Ele já vai tirar o que? A nossa atenção. Então, qualquer movimento que a gente faça no culto, na reunião, ou, por exemplo, a pessoa que está, às vezes, assistindo uma pregação no celular, ou até mesmo usa a Bíblia no celular, que é uma ferramenta também que nós usamos. Tem muita gente que usa a Bíblia, eu uso a Bíblia no celular, pregações, anotações, tudo eu faço através do celular, e então ele é uma ferramenta que eu utilizo também. Mas nós precisamos, irmãos, tomar o cuidado com algumas coisas que podem nos distrair, que podem tirar a nossa atenção.
E é por isso que às vezes nós precisamos vigiar. Tem pessoas, irmãos, que elas não conseguem se concentrar no culto. Há pessoas, por exemplo, que ela vem para a igreja, e a igreja é como se fosse, por exemplo, ela saiu da cama, mas é como se estivesse na cama. Quer dizer que tem pessoas que a gente não sabe como, mas ela ainda consegue dormir em um culto. E aí, continuando no versículo 8, ele diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos o quê? Reunidos. Então não era um ambiente escuro, era um ambiente claro, luminoso, era uma igreja bonita, era uma igreja, ou seja, arejada, uma igreja ampla, e havia uma grande multidão. No versículo 9 ele diz: um jovem chamado, qual era o nome dele? Eutico, que estava sentado, aonde que ele estava sentado? Numa janela. Guarde essa palavra, numa janela. Ontem eu preguei isso aqui para os jovens. Esse jovem Eutico, a Bíblia diz que ele estava sentado numa janela. Você já observou que quando a gente entra em um ônibus, em um carro, em um avião, trem, metrô, geralmente nós gostamos de sentar aonde? Na janela. Ou seja, nós gostamos de sentar ali, por quê? Porque nós queremos nos distrair ou observar o que? A paisagem, o que está acontecendo lá fora, observar a paisagem, observar o que está acontecendo do lado de fora. Então nós precisamos, irmãos, como cristãos, como servos de Deus, tomar o cuidado, para ao mesmo tempo que você está no culto, porque aquele jovem estava no culto, ele só estava sentado no lugar o que? Errado. Ele pegou, viu ali a janela, sentou na janela, e dali da janela ele ficou assistindo o culto. Eu pergunto para você, irmãos, se você, por exemplo, ficar em pé ali naquela janela, olhando os carros, os movimentos lá fora, você vai conseguir entender aquilo que está sendo pregado aqui? Não. Por quê? Algo lá fora vai me distrair e tirar a minha o quê? Atenção. Então por isso, irmãos, do domingo a gente vem à igreja, você se alimenta da palavra, nós temos cultos aqui semanalmente, mas o domingo é o dia que, talvez aquele dia que a gente tem tempo para vir, semana é corrida, trabalho, tantas outras coisas para fazer, e o domingo é o dia que a gente separa para vir à casa de Deus. Mas o que nós não percebemos, irmãos, é que no decorrer da semana, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, irão aparecer muitas o quê? Janelas. Irão aparecer muitas janelas. Então aquilo que eu recebo aqui no domingo, na casa de Deus, aquela mensagem, aquela palavra, ela precisa ficar guardada no meu coração. Então se a pessoa, irmãos, ela não presta atenção, ela não entende, ela não absorve, ela não consegue se concentrar na mensagem, na palavra, ela não vai conseguir aprender. Ela não vai conseguir aprender. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se você estudou esse período aí que nós tivemos as escolas fechadas, mas se você não estudou, mas com certeza teu filho, a tua filha estudou online. Quem teve que passar por isso? Pastor, meu filho teve que estudar online. Tem alguém que estudou, ou alguém que o filho, alguém dentro de casa teve que estudar online. Então,
Quer dizer, a pessoa que está, irmãos, ou até trabalhar, né? Teve gente que, quer dizer, que acabou tendo que trabalhar em casa. E a gente percebe que é diferente. Quer dizer, a concentração numa sala de aula, a concentração dentro de um escritório, dentro de um lugar, por exemplo, eu gravo lives aqui semanalmente no YouTube e no Instagram também, e eu poderia fazer em casa, mas é um pouco mais difícil, e aí eu venho para a igreja aqui no escritório, seja que é mais tranquilo para que eu possa fazer, até me concentrar e estar fazendo. Então nós precisamos entender, irmãos, que se a gente não se concentra, se você, por exemplo, está aqui na igreja e a sua cabeça está em outro lugar, você está na janela. Se vocês vêm para a igreja e você já está pensando o que você vai preparar para o almoço, a sua cabeça está onde? Na janela, você está sentado na janela. Então eu tenho que vir para a igreja, irmãos, e me concentrar naquilo que eu vou receber de Deus, aquilo que nós vamos receber de Deus. Que se você vem para a casa de Deus, imagina esse jovem Eutico, ele estava sentado numa janela, e o que aconteceu com ele? Adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como, irmãos, morto. Então olha o que aconteceu com esse jovem chamado Eutico. A janela, irmãos, ela pode dividir o nosso coração. Então entenda isso aqui como janela, irmãos, o mundo, a religião, as coisas que vão aparecendo para nós. Quem está sentado na janela, ele vai se distraindo, quer dizer, ele vai olhando a paisagem, o que está acontecendo lá fora, o barulho, o movimento. Essas distrações, elas podem, ou seja, ir adormecendo a gente, a pessoa vai adormecendo, quando de repente ela dorme. Olha o perigo de você dormir numa janela. Quer dizer, você dormiu numa janela, imagine, você está sentado numa janela, você dormiu, e não era um lugar, a Bíblia fala que era o terceiro andar, só para você ter o tamanho da proporção do tamanho da igreja que era, o lugar era grande, e ele estava lá no terceiro andar, sentado numa janela. Não, hoje eu vou assistir o culto daqui, vou conseguir acompanhar, ouvir tudo aquilo que Paulo está pregando, mas na verdade ele não estava conseguindo, porque a janela, ela pode dividir o nosso coração, ela rouba a nossa atenção. Então por isso que é importante, irmãos, nós, como cristãos, como servos de Deus, não estarmos com o nosso coração dividido. A gente não pode, irmãos, no domingo estar aqui na igreja, aprendendo a palavra, ouvindo a palavra, e na segunda-feira nós estamos fazendo tudo aquilo que desagrada a quem? A Deus. A gente não pode agir dessa forma. Uma hora eu estou com o pé aqui dentro da igreja, mas pastor, tem hora que o meu coração está lá no mundo. Quando eu menos percebo, pastor, eu já estou assistindo coisa que não deveria assistir, eu já estou ouvindo música que não deveria ouvir, e até fazendo umas dancinhas, pastor, que não deveria fazer. Quer dizer, o nosso coração, ele fica o quê? Dividido. Por quê? Porque nós estamos sentados aonde? Na janela. A Bíblia diz, irmãos, que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Numa sala de aula, por exemplo, você que já esteve numa sala de aula, ou está numa sala de aula, você pode observar que sempre vai ter aquele aluno que não quer nada com nada.
pessoas costumam falar aquele aluno lá do fundão, aquele que só vive na bagunça, quer dizer, aquele que vai para a escola e ele vê ali apenas como uma diversão para ele. Aí não respeita o professor dentro de sala de aula, quer dizer, é todo o tempo distraindo as pessoas. Mas tem aquele que se concentra, tem aquele que está atento, ligado, prestando atenção. Aquele ali, ele não está sentado numa janela. E aí quando vem o dia da prova, qual é a nota desse aluno? 9 ou 10. Ele não tira menos que isso. Por quê? Porque ele está o quê? Concentrado. Ele está aprendendo. A mesma coisa acontece, por exemplo, a pessoa que vai, por exemplo, hoje numa academia. Tem gente que vai na academia só para tirar foto, né? Aí ele vai na academia, tira uma foto, tira outra, e não consegue se concentrar. Quer dizer, a pessoa vai, para ela ter um resultado, ela precisa o quê? De concentração. Irmãos, tudo na nossa vida nós precisamos de concentração. Quando a Bíblia fala, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir, ele está dizendo, você tem que se concentrar. Eu não posso parar, irmãos, aprender. Como é que eu vou aprender algo se eu não me concentro? Se eu não estou ali, olha, domingo é dia de culto, domingo eu vou na igreja, então a minha cabeça, a minha mente, ela precisa absorver, e eu preciso estar ali pronto para ouvir aquilo que o pastor vai ensinar. Porque se eu não prestar atenção, irmãos, a Bíblia fala, a palavra de Deus ela diz, conhecereis a verdade, e a verdade o que? Vos libertará. Aí se nós não ficarmos, irmãos, atentos à mensagem, à palavra de Deus, nós vamos nos distrair. E essa distração, ela vai fazer com que nós venhamos o que? Cair. Irmãos, e essa distração, ela vale para todos nós. Quem já ouviu falar da história de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Já ouviu falar? Todos nós conhecemos, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu algum pecado? Sim ou não? Qual foi o pecado que ele cometeu? Pecado de adultério, e ainda mandou matar um homem. Por quê, pastor? Sentado numa janela. A Bíblia fala que um certo dia ele estava no terraço do palácio, e de repente ele abre a janela e ele olha o que ele não deveria o quê? Olhar. Lá está uma mulher, ele se encanta por aquela mulher, ele se apaixona por aquela mulher, ele deseja aquela mulher, e o que ele faz? Ele cai da janela. Então, se nós, irmãos, não vigiarmos, a gente destrói o nosso casamento, nós destruímos a nossa família, nós acabamos com a nossa vida, porque a distração, aquilo que está acontecendo do lado de fora, está chamando a nossa o quê? Atenção. E é por isso que nós, irmãos, precisamos vigiar nesse ponto. Eutico estava sentado na janela, e Paulo pregando, Paulo ministrando, de repente ele dormiu. Quer dizer, de repente ele vem um profundo sono, ele dormiu, e ele acabou o quê? Caindo, irmãos. E quando ele caiu, ele já caiu morto. Morreu. Nessa caminhada cristã, irmãos, eu já vi, você já deve ter visto muita gente cair da onde? Da janela. Muita gente cair da janela. Pastor, obreiro, membro da igreja, muita gente cai da janela. Mas aí, irmãos, quando a pessoa cai, alguém pode dizer assim, mas é porque
do nada aconteceu tal coisa, não. O discurso estava acontecendo, o pastor pregando, eu que estava dentro da igreja, mas o coração dele estava o quê? Dividido. Então o coração dele estava uma hora, quer dizer, estava olhando para fora, outra hora para dentro, uma hora para fora, outra hora para dentro, e esse é o perigo que nós corremos, irmãos. E essa janela também está voltada à religião. Tem gente, irmãos, que uma hora ela está, por exemplo, numa igreja, outra hora ela está em outra hora ela vai para outra hora ela está em outro lugar, outra hora, quer dizer, ela não consegue se concentrar, ela não consegue ter um pastor, ela não consegue estar em uma igreja, ela não consegue, irmãos, ter uma identidade. Nós precisamos ter uma identidade. Nós precisamos, irmãos, ter um lugar aonde eu vou congregar, aquele lugar onde eu posso chamar de minha congregação. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não pode, por exemplo, ir, pastor, me convidaram para ir participar de um culto. Será que eu posso participar desse culto, dessa reunião especial? Irmãos, é maravilhoso a gente poder participar de um congresso, de um culto, uma reunião especial. Eu não estou falando isso, estou dizendo, irmãos, que tem pessoas que elas não conseguem se firmar em lugar nenhum. Ela não consegue se concentrar, ela não consegue ter uma igreja, um lugar que ela possa dizer, não, aqui é minha igreja, o meu pastor é aquele, eu faço parte dessa denominação, desta congregação. Então, se nós não vigiarmos, nós acabamos sentando aonde? Na janela. Tudo que o outro pastor, que não é o meu pastor, ele fala, eu acredito. Pastor, eu vi lá no YouTube, na internet, o pastor ensinando tal coisa, mas ele é o teu pastor? Quer dizer, ele é o meu pastor? Então, às vezes, irmãos, nós acabamos sentando na janela e nós acabamos nos distraindo. Quer dizer, eu tenho uma igreja, eu tenho uma congregação, eu tenho ali um pastor, então as dúvidas que eu tenho, eu preciso procurar o meu pastor. Claro que eu tenho que ali ouvir, aprender, buscar entendimento, conhecimento da palavra, isso é maravilhoso, mas precisamos vigiar, porque se nós estivermos sentados na janela, nós corremos um risco de cair e morrer. Davi caiu. Quando ele acordou, ele já estava no braço de quem? Daquela mulher. Quando ele acordou, irmãos, ele já tinha feito estrago. A mulher já estava grávida. E agora? Agora eu tenho que correr para esconder, porque minha esposa não pode saber. Agora eu tenho que correr para esconder, para resolver esse problema, porque senão a situação vai piorar. Mas só que agora ele tenta resolver o problema do jeito dele, então ele manda matar o marido da mulher. E aí um abismo chama outro que? Abismo. Então cuidado, você que é casado, você que tem a sua esposa, você que tem seu marido, cuidado com a janela que está abrindo para você. Cuidado com aquilo que você fica olhando, observando do lado de fora. Às vezes nós estamos lá na janela observando. E janela não é só aquela janela ali. Janela pode ser isso aqui, ó. Celular. Pesquisa depois quantas traições acontecem e elas começam por uma conversa no WhatsApp. Uma conversa lá no Facebook, no Instagram. A pessoa começa, ou seja, de repente, quando ela desperta, ela já está envolvida. Ou até mesmo, irmãos, como nós podemos observar hoje, há muitas traições também virtualmente. A pessoa vai lá, quer dizer, começa a acessar pornografia, um monte de vídeos que ela não deveria ver,
Esses dias mesmo devido a uma palestra que eu participei, e aí a pessoa falou, vai lá no TikTok, acompanhe, baixa lá o TikTok. Aí eu baixei para olhar, muita coisa boa, muita coisa engraçada, mas também muitas janelas que podem derrubar a gente. Quer dizer, muita gente sensualizando, jovens, crianças, quer dizer, janelas que podem nos derrubar. Então é por isso, irmãos, que nós precisamos vigiar. Às vezes a gente fica assim, principalmente você que é pai e mãe, quem tem filho jovem, adolescente ou neto, levanta a mão assim, pastor Vir. Pastor, eu tenho filho jovem, adolescente. Irmãos, nós precisamos vigiar muito, principalmente, às vezes a gente pensa assim, pastor, o mundo lá fora. Não, irmãos, o mundo está dentro da nossa casa. Coloca um desenho para uma criança hoje. A gente pega às vezes desenho no YouTube para colocar para o Bernardo, e a gente fica de olho, acompanhando. Tem lá no desenho, ou seja, menino beijando a boca de menino. Tem lá no desenho, ou seja, um monte de coisa ensinando as nossas crianças de uma forma o quê? Errada. Tem um desenho bonitinho, quando tem desenho lá falando de Halloween, outras coisas, a gente vai lá, quer dizer, na mesma hora já tira. Não, isso aqui não pode. Tem alguns desenhos lá que a pessoa só ensina a criança a fazer coisa errada, e aí os pais precisam estar lá em cima. Então, as redes sociais, a internet, irmãos, dentro da nossa casa, ela pode ser uma bênção ou uma maldição. Às vezes o pai e a mãe dizem assim, pastor, meu filho nem sai de dentro de casa. O filho é uma bênção, pastor. O dia todo trancado dentro de um quarto. Mas você sabe o que ele está fazendo lá? Sem perceber, às vezes teu filho está sentado numa janela, e muitas das vezes pode vir a depressão, e muitas das vezes pode vir até o quê? O suicídio. Por quê? Eu não sei o que ele está aprendendo lá. Eu não sei o que está acontecendo no mundo virtual, do outro lado. Eu não sei com quem ele está conversando. Eu não sei quais são as amizades. E a gente fala ainda assim, pastor, eu não quero nem saber desse negócio de internet, de Facebook, e às vezes a gente deveria procurar saber. É dizer, olha, eu tenho que saber o que você está fazendo, quem você está conversando, quais são as amizades, o que tem aí, porque hoje em dia esses jovens mexem nesses negócios aqui, e eu não tenho muito domínio para mexer não, e aquilo que eu não tenho, quer dizer, eu vou ali, pergunto, eu procuro aprender, porque eu quero estar ligado, eu quero estar sintonizado para saber tudo o que está acontecendo do outro lado também. Não que eu vá me distrair, não que eu vá, quer dizer, até mesmo me corromper, mas o que está acontecendo lá do outro lado? Quer dizer, o que está acontecendo da janela para fora que está chamando a atenção? Por que ele não quer vir para a igreja? Por que ele está desobediente? Por que o meu filho mudou? Por que ele está rebelde? Por que ele não ouve mais? O que está acontecendo lá do outro lado? E às vezes, irmãos, se nós não vigiarmos, os nossos filhos irão cair dessa janela. E aí, irmãos, depois que cai da janela, é só um milagre de Deus. Olha o que diz: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele. E o que o Paulo fez? Ele abraçou. Peguei essa tradução aqui, eu não sei se alguma Bíblia aí está dizendo que Paulo, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Alguma tradução de vocês está abraçando? Tem alguém? A maioria está abraçando. O que Paulo fez com Eutico, irmãos? Ele abraçou. Você que é pai, você que é mãe, você que tem jovem, criança, adolescente, abraça o seu filho.
abrace ele, procure ser amigo do seu filho, procure estar próximo dele, porque a Bíblia fala que um abraço de Paulo fez com que aquele jovem Eutico, ele ressuscitasse, fez com que aquele jovem ressuscitasse. Irmãos, a esposa precisa de um abraço, o marido precisa de um abraço, os pais precisam de um abraço, carinho, uma atenção. Nós já pregamos aqui outro dia, falando que o pai do filho pródigo, Lucas 15, quando o filho volta para casa, ele prepara o quê? Uma festa. Nunca tinha tido festa na casa, mas depois que o filho voltou para casa, ele disse assim: agora eu vou preparar uma festa. Então, às vezes, irmãos, nós nem percebemos, mas a gente não comemora com os nossos filhos, a gente não vibra com eles, a gente não faz aquela festa, aquela comemoração. A Bíblia fala que quando o filho pródigo voltou para casa, primeira coisa que que o pai faz com o filho, ele abraça o seu filho. Quando ele dá um abraço no filho, ele já ganhou o filho dele de volta, irmãos, porque o filho saiu de casa em rebeldia, fez tudo que não deveria fazer, volta para casa sem roupa, feio, sujo, magro, desnutrido, fedendo, e o pai faz o quê? Abraça o filho. Ele não perguntou com quem que você gastou o dinheiro, o que você fez da sua vida, você vai receber o que você merece. Não, ele abraça o seu filho. Você que é pai, você que é mãe, nós que somos, se a gente não abraçar, irmãos, os nossos filhos, o mundo vai abraçar. Mas só que o abraço do mundo mata, sufoca. Se a gente não abraçar, irmãos, se nós não estivermos perto, acompanhando, os nossos filhos irão se perder. A nossa casa, a nossa família, ela vai se perder. Ontem eu estava até pregando aqui para os jovens em relação a isso. O jovem que está sentado na janela, ele quer ser igual o pessoal lá de fora. Ele quer ser igual os jovens lá do mundo. Ele não quer trazer os jovens para Cristo. E Deus, ele precisa, irmãos, levantar uma geração. E essa geração, irmãos, são os nossos filhos, as crianças que estão crescendo, para serem canal de bênção, para abençoar a vida das pessoas. A Bíblia diz que Paulo inclinou sobre ele e fez o quê? E abraçou. Aquele menino que estava morto agora, ele reviveu. Com que, pastor? Apenas um abraço. Quando nós pegamos o filho da sunamita, a Bíblia diz que o menino estava morto. Eliseu vem, deita sobre aquele menino, abraça ele, e a Bíblia fala que o menino que estava morto voltou o quê? A viver. É claro que a gente tem que ter uma boa interpretação desse texto, irmão. A gente tem que tomar cuidado também com falsas pessoas que usam desta mensagem. Não, o profeta lá deitou em cima do menino. Então, você tem que saber que até no abraço tem que ter uma boa intenção. Até um abraço. A gente sabe quando alguém me abraça, um abraço de carinho, de amor, e quando alguém te abraça com terceiras intenções. Até no olhar a gente percebe quando alguém olha para a gente com segundas intenções. Então nós precisamos observar, irmãos, quer dizer, o abraço. Mas às vezes a gente fica ali, pastor, eu vou abraçar, eu vou falar para o meu filho que eu amo, ou seja,
agir dessa forma. Então, nós precisamos tomar o cuidado, irmãos, porque o abraço, ele pode ressuscitar um filho que já está morto. Morto espiritualmente, não quer vir para a igreja, afastado, desviado da presença de Deus. Então, um abraço, irmãos, acompanhar, saber o que você pode fazer por ele, como que você pode ajudar. No versículo 11 diz: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram grandemente o que? Confortados. Então aquele jovem, irmãos, ele ressuscitou. Aquele jovem, ou seja, ele ressuscitou, ele estava morto. A Bíblia fala que a parábola do filho pródigo, ele vai dar vários exemplos. Ele vem falando da ovelha perdida, da dracma perdida, e todas as vezes ele vai dizer, aquele que estava perdido foi achado. Então alguém que estava perdido foi achado, alguém que estava morto reviveu. Então quando nós, irmãos, lemos esse texto na palavra de Deus, nós podemos perceber que ainda há uma chance de nós ressuscitarmos alguém que está morto. Não é só os nossos filhos não, irmãos. Tem muita gente que está ferida com igreja, magoada com igreja, ferida com pastor. Alguém que morreu, irmão, se escandalizou com igreja, está morto, ele não quer nem ouvir falar de igreja, ele não quer nem ouvir falar de pastor. Por quê? Porque alguém matou ele, alguém, ou seja, matou a fé daquela pessoa. E o que nós precisamos fazer, irmãos? Ressuscitar. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu estava agora vindo para casa, a gente parou no semáforo, tinha um jovem, um rapaz pedindo, eu acho que deveria ter em média uns 25 anos mais ou menos, média 25 a 30, e a gente precisa, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. A gente deu um trocado para ele ali no carro, atrás da gente parou um carro, a pessoa abriu o porta-mala, sabe o que ele estava fazendo? Entregando pão e café para os moradores de rua, jovem, pessoa que está nas drogas, na prostituição. O que é isso, pastor? Abraço. Quer dizer, a ação, essa atitude, irmãos, está demonstrando para aquela pessoa que já se perdeu, irmãos, que para ela, se ela morrer, tanto faz para ela. Família abandonou, ninguém, ou seja, se importa mais, completamente entregue. Mas só que vem alguém e dá um abraço nela, vem alguém e se importa com ela, vem alguém dar um pão para ela, dá um prato de comida para aquela pessoa, vem alguém, ou seja, ali dá uma coberta para ela, vem alguém ali dar uma palavra, segura na mão daquela pessoa que às vezes está até enfermo, irmãos, está até doente, precisando de uma oração. O que é isso, pastor? É alguém que vem e abraça alguém que já está o quê? Morto. Então tem muita gente morta, irmãos, e tem gente morta até dentro da nossa casa. Tem gente morta dentro da nossa casa, não fisicamente. Você olha para a aparência, a pessoa está bem fisicamente, mas espiritualmente está morta. Então tem muita gente, irmãos, hoje, que está precisando apenas do nosso abraço. Não é jogar pedra, não é criticar, não é apontar o dedo. Ele está na droga porque ele quer. Ele está na prostituição, pastor, essa mulher está na prostituição porque ela quer. Essa pessoa está perdida, pastor, porque ela quer. Não, irmãos. Conhecereis a verdade o que? Vos libertará.
Então vamos nós fazermos a nossa o quê? A nossa parte. Ontem nós tínhamos aqui praticamente quase 150 jovens participando aqui com a gente. Irmão, se a gente não cuidar, eu falo a gente, nós, que a responsabilidade não é só minha como pastor, a responsabilidade é nossa. Se nós não cuidarmos das nossas crianças, dos nossos jovens, o mundo vai abraçar. Se a gente não abraçar eles aqui, as pessoas lá fora vão abraçar. Só que o abraço deles sufoca e mata. O abraço de um pai, de uma mãe, de uma igreja, é diferente de um abraço de alguém lá fora. Então, é por isso, irmãos, Deus permitiu hoje que nós estivéssemos aqui para ouvir esta mensagem. Então, se concentre em tudo aquilo que você vai ouvir da parte do nosso Deus. Não fique na janela. Irmãos, por mais de Deus que a pessoa seja, se ela vai para a janela, ela vai se distrair. Se ela fica ali na janela, ela vai ficar observando, aquilo ali vai distrair, aquilo ali vai dividir o coração, e quando ela menos pensar, ela já adormeceu, e depois de ter adormecido, ela vai cair na janela, e ela vai morrer. E aí, irmãos, é só um milagre de Deus. Paulo ora por ele, ele ressuscita, mas vê se ele volta para a janela. Por quê, pastor? Porque ele aprendeu a lição. Ele aprendeu que se ele voltasse para a janela, ele iria cair e morrer novamente. Então ele aprendeu, ele falou, vou sair da janela e eu vou ficar aqui. Ficou até o amanhecer, ouvindo a mensagem que Paulo não parou o discurso, vamos ligar para a ambulância, vamos socorrer ele, não. Paulo ressuscita o menino e ele volta para pregar a palavra de quem? De Deus. Eu tenho uma missão, eu não posso parar a minha missão. Parei para socorrer alguém, porque às vezes, irmãos, nós pensamos de um jeito, não, pastor, porque eu já tenho esse compromisso aqui. E às vezes a gente tem que parar aquele compromisso, irmãos. Teu filho está precisando de atenção, então para o teu compromisso que você tem. Alguém está precisando de ajuda, então para um pouquinho. Quer dizer, não, mas eu não posso parar. Paulo parou. Era importante a pregação, era importante o discurso, mas tinha alguém necessitado que era muito mais importante do que aquilo que ele tinha o quê? Para falar. Então, às vezes, irmão, nós precisamos também ficar ligados nisso. O que é mais importante? Então ele parou, ressuscitou o menino e voltou. Ele deu continuidade. O nosso maior problema é que a gente fala, pastor, não tenho tempo para brincar com meu filho, não. Eu não tenho tempo para sair com a minha esposa, não tenho tempo para dar atenção, não tenho tempo para isso não, pastor. Pastor, não tenho dinheiro para isso não. Quer dizer, sempre nós estamos arrumando o quê? Uma desculpa. Aí a pessoa vai o quê? Morrendo, e aí nós vamos colocar a culpa em quem? No diabo. O diabo, pastor, matou meu filho, o diabo matou meu marido, o diabo matou a minha esposa. Irmãos, nós precisamos vigiar. Eu como pastor, eu preciso vigiar. Pesquisa na internet quantos pastores cometem suicídio. Sabe por quê? Eles querem, irmãos, resolver o problema de todo mundo, e muitas das vezes eles não conseguem nem resolver o seu próprio problema. Aí o pastor, ele não cuida da esposa, ele não cuida dos filhos, e sem perceber a esposa morre, os filhos morrem, e ele carrega um peso, uma culpa, que muitos pastores vão lá e acabam cometendo o quê? Suicídio. Quem usa celular? Quem tem celular aqui? Acho que todo mundo, né? Se não carregar, ele vai funcionar? Chega uma hora que ele descarrega. E assim também, irmãos, é a nossa vida. Chega uma hora que a bateria acaba. E nós precisamos o quê? Recarregar a bateria. Recarregar as nossas energias. Então ninguém é de ferro, irmãos. Nós somos humanos.
A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então aproveite um tempo com a sua família, tempo com seu esposo, tempo com seus filhos, um tempo para um lazer, por mais que seja, vamos lá na casa de tal pessoa, vamos tirar um final de semana aí. Não, mas domingo a gente não pode faltar na igreja, mas um domingo eu não posso tirar, quer dizer, para estar ali com a minha família, reunido com os meus familiares, ou seja, me alegrando, comemorando, participando. Então há um tempo determinado para todas as coisas. Deus não vai ficar bravo, irmão, se você faltar um domingo ou perder um domingo na igreja. Então, claro que a minha vontade como pastor é que você esteja aqui todos os domingos. A minha família marcou um negócio, pastor tem um aniversário, tem uma comemoração. Pastor, mas tem tanta coisa para fazer aí. Cuidado com a distração, irmãos. Às vezes a tua família, teu marido, a tua esposa está precisando de um descanso, momento com você, momento de lazer, momento com a sua família, mas às vezes eu sou tão religioso e tão fanático que eu não percebo isso. Aí eu não paro o meu discurso, o menino está lá morto. Não, o mais importante é aqui, gente, é a pregação, deixa ele lá, Deus cuida dele. E às vezes nós fazemos isso. Quer dizer, Deus vai cuidar, pastor, do meu marido, Deus vai cuidar da minha esposa, Deus vai cuidar do meu filho, deixa ele lá. O mais importante é aqui, a pregação agora. Amém? Acho que o recado foi dado, irmãos.